Graças a Paz, queridos, Shalom. Quero deixar aqui mais uma vez uma mensagem falando sobre a vida do maior apóstolo do Novo Testamento. Evidentemente nós não estamos incluindo o nome de Jesus, porque Jesus ele é o maior de todos. Mas nós queremos falar da conversão, da decisão daquele que foi considerado com toda certeza o maior testemunho do Evangelho, que foi o apóstolo Paulo. Quero falar um pouco sobre a sua decisão em Cristo e como essa decisão ela foi revolucionária para o Evangelho, como ela mudou a história do Evangelho, como ela foi um impulso poderoso a partir da conversão desse homem, a partir da sua decisão em Cristo, como o Evangelho foi abençoado, como vidas, centenas de milhares, e por que não dizer nós também, fomos ricamente abençoados pela decisão desse homem chamado apóstolo Paulo. Eu quero ler para vocês aqui, capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 6, depois estaremos lendo mais alguns versículos, que diz assim: Entremente Saulo, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz, vinda do céu, resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: Quem és, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Paulo foi, sem dúvida, como eu falei agora há pouco, uma das maiores bandeiras, uma das maiores cartas do Evangelho para a nossa geração. E hoje eu quero deixar aqui algumas lições tiradas da história da vida desse homem, alguns ensinamentos que a gente pode aplicar e receber para a nossa vida. Toda a nossa caminhada com Jesus, ela é feita de fases, né? Você sabe disso, você que conhece a Deus sabe disso. A nossa caminhada com Deus, ela é feita por etapas, ela é feita por fases. Com Paulo não foi diferente. Desde o momento da decisão daquele homem, como que isso aconteceu? Algumas pessoas dizem que Paulo não encontrou Jesus, Jesus encontrou Paulo, né? Jesus ele capturou Paulo. Eu acredito assim também, foi literalmente isso que aconteceu. E eu tenho algumas lições para a nossa vida. Observe que o texto diz que Paulo viu uma luz. Não foi uma luz qualquer. Paulo viu, foi o próprio Jesus, a luz de Jesus, a experiência de Paulo. Tanto é que ele é respaldado para ser apóstolo. Por quê? Porque ele afirma que ele viu Jesus, o próprio Jesus, a própria luz de Deus resplandeceu diante de Paulo. E nós sabemos, amados, Jesus disse o quê? Eu sou a luz do mundo. Tudo o que nós precisamos é que a luz de Deus brilhe nas nossas trevas. Que tudo que estava em trevas em nossa vida receba essa poderosa luz. A luz que Paulo viu foi tão sobrenatural, amados, que a Bíblia diz que Paulo passou 3 dias cegos. Ele ficou sem enxergar, porque não foi uma luz comum. Entenda que essa experiência de Paulo aconteceu por volta de meio-dia, ou seja, num período que tinha sol, num momento de sol. Mas a luz de Jesus, ela é maior, ela reluz mais poderosa do que o sol. E Paulo caiu do cavalo literalmente, né? E aquela luz, ela brilhou e Paulo já levantou cego. Tamanha foi aquela luz. Eu quero dizer para você que tem momentos que tudo que nós precisamos é que a luz de Deus brilhe em nossas vidas. E Paulo precisou passar por uma experiência sobrenatural daquela, para que ele pudesse compreender o plano de Deus. Uma segunda coisa, Paulo caiu por terra. Nós acabamos de ver, Paulo caiu do cavalo. E eu aprendo uma lição aqui, que eu quero compartilhar, dividir com você. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos cair do cavalo. Tem pessoas que, enquanto Deus não permite que ela leve um tombo, ela nunca
será capaz de ver a Deus. Observe, entenda uma coisa, Paulo foi um dos maiores perseguidores da igreja, ainda Saulo, antes de ser Paulo, né? Foi um dos maiores perseguidores da igreja. E aquele homem jamais teria atentado para Deus e para Jesus se ele não tivesse tido uma experiência sobrenatural. E aquela experiência derrubou Paulo. Eu quero dizer para você que, se necessário for, o Senhor te fazer ou permitir que você leve um tombo, Ele o fará. Porque, queridos, tem horas que Deus nos cerca de experiências, nos cerca de situações para que nós possamos olhar para Ele. Mas nós estamos como Paulo. Naquele momento, Saulo era um perseguidor da igreja e Saulo estava ensandecido, estava tomado pela ira, pelo suposto zelo das coisas de Deus. Ele perseguia, ele aprisionava os discípulos de Jesus e muitas vezes os entregavam para serem mortos. E aquele Saulo precisava de uma experiência que o fizesse cair do cavalo. Eu quero falar para você, tem horas que Deus vai deixar você cair. Eu quero dizer para você que, se for preciso, Deus vai deixar você cair, para que você possa cair em si, para que você possa enxergar o plano de Deus. Quantos de nós, às vezes achando que estamos fazendo o que é certo, tá? Saulo achava que estava fazendo o que era certo, perseguindo a igreja. Tem discípulos de Jesus que estão tão ensandecidos, estão tão cegos, que será necessário cair. E eu quero dizer para você, querido, esse tombo, se for necessário, o Senhor vai permitir, para que você enxergue, para que você possa ser capaz de parar. Foi o que aconteceu com esse homem aqui. Saulo foi derrubado do cavalo, literalmente, para que ele pudesse ouvir a Jesus. E o terceiro aspecto importante, que é o próximo ponto, Paulo ouviu. Olha o que diz o capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, no verso 7. Olha o que o próprio Paulo fala anos depois, né, tempos depois. Caí por terra e ouvi uma voz que me indicava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Observe que ele deixa claro nesse texto que, quando ele cai do cavalo, ele ouve a Deus. Eu quero falar para você, se for necessário você cair do seu orgulho, da sua soberba, para que você possa ouvir a Deus, Ele vai deixar você cair, querido. Paulo caiu, e a sua queda o fez parar. E aí ele ouviu Jesus. E Jesus faz o quê? Uma cobrança para esse Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquela experiência foi muito importante para que ele pudesse ouvir a Deus. Toda obra, entenda isso, grave isso no seu coração, qualquer obra de valor que Deus vai fazer na nossa vida, Ele precisa falar, nós precisamos ouvir a Deus. Não apenas escutar, mas ouvir, dar atenção ao que Deus está falando para nós. E aquele homem precisou daquela experiência, para que ele pudesse ouvir. Eu pergunto para você essa noite, você está sendo capaz de ouvir a Deus? Você está sendo capaz de entender o que Deus está querendo falar para você? Tem momentos que nós estamos tão cheios de tanta coisa, estamos ouvindo tantas vozes, mas não estamos ouvindo a voz de Deus. Pare para entender isso, é importante para nós. Quarta coisa, Paulo reconhece que Jesus é o Senhor. Observe também no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, no verso 8, olha o que o próprio apóstolo Paulo vai falar. Diante disso eu perguntei: quem és, Senhor? Ao que ele me afirmou: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Observe que agora Paulo, ele não perguntou quem é, ele perguntou: quem és, Senhor? Ele reconheceu que Jesus é o Senhor.
Isso é muito tremendo. Isso é importante para a nossa vida. Reconhecer Jesus não apenas como nosso Salvador, mas como nosso Senhor. Se nós reconhecemos Ele como nosso Senhor, nós sabemos que Ele nos governa, Ele nos manda, Ele nos domina. Outra coisa, Paulo reconhece que é pecador. Ele reconheceu que ele era um pecador, amados. Entenda que foi muito importante isso para ele. Enquanto nós não reconhecemos o nosso pecado, nós não somos capazes de mudar. Entenda que esse homem aqui, apóstolo antes, Saulo, ele acreditava que estava fazendo tudo certo. Ele acreditava que se movia pelo zelo de Deus. Ele era, vamos dizer assim, um guardador da lei, ele guardava a lei do Senhor. Pelo menos supostamente era assim que ele compreendia. E por isso ele, movido por esse suposto zelo, perseguia ferrenhamente a igreja do Senhor, os discípulos de Jesus. Mas ele estava cego. E enquanto ele não reconhecesse que ele era um pecador, que o que ele estava fazendo era errado, ele não seria capaz de mudar. E também nós não podemos deixar de destacar, Paulo reconhece que precisa ser guiado pelo Senhor. Olha o que diz o verso 10. Então inquiriu: Senhor, o que devo fazer? O Senhor me ordenou: levanta-te e segue para Damasco, onde será comunicado tudo o que necessita fazer. Entenda, ele estava indo para Damasco, ele estava perseguindo a igreja. E ali o Senhor já tinha preparado tudo. E o Senhor ao mesmo tempo já fala com outro discípulo chamado Ananias. E Ananias ia fazer o primeiro processo de Paulo e inclusive ia batizá-lo. Então deixa eu falar uma coisa para você. Essa experiência de Paulo, a experiência da conversão, da decisão, da entrega de Paulo ao Jesus, ela nos ensina muitas coisas. Mas guarde lições, não espere você levar um tombo para você aprender. Abra seus olhos, enxergue o que Jesus quer lhe mostrar. Paulo reconhece agora que ele precisava ser guiado, irmãos, porque Paulo não era guiado por Deus, Paulo era guiado pela sua ira, Paulo era guiado pelo seu furor. E observe, aquele furor, aquela ira de Paulo, ela vinha fantasiado de um suposto zelo das coisas de Deus. Muitas vezes na nossa vida é assim, nós achamos que estamos certos, e movidos por esse sentimento, nós fazemos muitas coisas erradas. Então que nessa noite, eu quero deixar essa breve palavra para a sua vida, que você possa ouvir a Deus, que você possa deixar a luz de Deus. Essa luz fala de entendimento. Paulo não enxergava porque o entendimento dele estava fechado. Que você possa compreender no seu entendimento que Deus quer falar com você. Eu vou orar por você, orar pela sua semana. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse homem, por essa mulher, por esse discípulo, por essa discípula, que teu Santo Espírito ministra o coração. Tu venha fazer, ó Deus, as mudanças que essa pessoa precisa. Pai, eu abençoo sua semana. Declaro, Senhor, que o Senhor fará coisas surpreendentes, tremendas, sobrenaturais. Em nome de Jesus. Amém. Fica na paz.